Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Membros de qualquer religião podem aprender Jorei? Ministro Ricardo Mendes Dugo. Interlocutor. Quando as pessoas recebem Jorei, mas pertencem a outra religião, devemos pedir-lhes que esperem até que suas crenças mudem até se tornarem membros? Antes de se tornarem membros? Meixo Sama, é perfeitamente correto acreditar tanto no Jorei quanto em qualquer outra religião. À medida que uma pessoa começa a entender mais profundamente o Jorei, ela acabará por entender que os princípios do Jorei são universais. Não é necessário sair de outra religião para se tornar um membro do Jorei. A Luz que Guia, Gokou Akoroku, volume 1. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao culto mensal em ação de graças. Eu acho que esse ensinamento ele é muito importante, né, que mostra o universalismo na fé, né, não aprendermos a não termos barreira, né, porque às vezes a gente percebe algumas atitudes que são muito estreitas na fé, né, limitando a fé. Ou seja, se você é da religião A, B ou C, um não fala com o outro, um desrespeita o outro, e no fim das contas somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus Criador. Então, mesmo que seja o irmão da religião A, B ou C, não deixa de ser o seu irmão. No fim das contas, somos parte do todo, né, que é a criação de Deus no universo. Então, não adianta achar que, por mais que o irmão A ou B esteja fazendo coisas que são diferentes daquelas que nós acreditamos serem as corretas, as boas, as abençoadas de se fazer, muitas vezes pode ser que a gente esteja equivocado. Ou nós vamos dizer que somos os donos da razão, que sabemos tudo sempre, que só nós temos razão sobre o que falamos, né? Muitas vezes a gente vai ter uma crença errada durante uma vida que dura uma encarnação toda. Aí você só vai perceber que estava errado depois que você desencarnou. Então, o que adianta a gente achar que tem a razão, querer brigar sempre pela razão, sempre por estar certo? Na verdade, o Meixo Sama sempre fala o contrário, né? A gente vai perder mais discussões do que ganhar. Então, aí que está o grande segredo. Na verdade, o tempo mostra a verdade. O tempo mostra aquilo que nós devemos seguir realmente, né? E nunca colocando barreiras em ajudar. Não importa de que religião seja. Acho que todos nós aqui, talvez menos o Guilherme, que não tenha... nasceu numa religião talvez diferente da messiânica, né? Não recebeu o choco lá com 10 anos, acho que a maioria aqui nasceu de repente numa religião católica, ou numa evangélica, ou sei lá, budista, não importa, tem várias aqui no Brasil, né? Graças a Deus a gente tem essa permissão. E o que isso limita, por exemplo, de ministrar-me Jorei, mas eu sempre tive vamos dizer assim, eu fui sempre devoto de Nossa Senhora. Agora eu sou messiânico, eu não posso mais fazer uma oração para Nossa Senhora? Quem disse? Onde está escrito? Meixo Sama algum dia falou em algum ensinamento que nós devemos nos fechar? Ou está aqui, né? Está bem nesse ensinamento de hoje. Então a gente tem que ter essa liberdade na nossa fé. E Meixo Sama até incentiva, leia ensinamentos de outras escrituras que não sejam só da messiânica. Todo mundo tem liberdade para ler, para estudar, para se desenvolver. E no fim das contas a gente acaba entendendo que tudo se cruza, tudo se conecta, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento mais amplo, até mesmo para conversar com pessoas que às vezes são de outros credos e entender onde está a intersecção das nossas crenças. Então, se há pontos diferentes entre uma e outra, mas há pontos em comum. Então, por que não conversar com essas pessoas no que há em comum entre as duas fés? Né?
E aí, no fim das contas, a hora que nós chegarmos num planeta regenerado, né, um planeta da era do dia, realmente, não vai ter essas guerras todas que tem hoje. Ninguém vai querer brigar com ninguém por causa de religião, porque a espiritualidade, ela já vai se fazer a realidade. Eu não tenho que falar que eu sou da religião A, B ou C. É o que se é. As pessoas vão ser nas suas atitudes. Eu vou ser o que eu prego ou o que eu sigo no dia a dia. Não vai ter diferença. Então você não vai precisar, muitas vezes, ter esse negócio, eu sou da religião A, B ou C. Mas isso a gente tem ainda vários degraus para chegar lá, né? Então, já vamos colocando na nossa cabeça essa fé um pouco daijo, né? Como o Sama também ensina, né? Que tem essa liberdade, onde nós podemos ter liberdade de crença. E até mesmo a Sama fala, se você achar uma religião que seja superior à messiânica, vá. Você não tem nenhum problema em ir. Você não vai ser castigado por isso. Está lá no ensinamento. Poderia não estar falando isso aqui? Poderia, mas eu estou falando porque a Meisama falou. Não é isso que a gente segue? Não é ele que a gente segue? Então todos nós temos liberdade de fé. Né? Então, se estamos na arte do Jorei, temos que estar aqui porque queremos, gostaríamos de nos desenvolver e servir. Né? Esse é o grande diferencial da fé. Trabalhar para o plano espiritual, para o plano divino, né? Porque a vida passa tão rápido. E quiçá o trabalho no plano espiritual, que é muito maior do que aqui o material, né? Lá eles não ficam dormindo 8, 12 horas igual a gente, se é que você consegue dormir esse período, né? Que seja 6. Lá não tem descanso, é trabalho o dia inteiro. Você só muda de lugar, coisas que estamos fazendo. Então vive-se a espiritualidade como ela deve ser, né? Aqui a gente tem que dividir nossa atenção no plano material e no plano espiritual ao mesmo tempo. Né? Então, com o nosso trabalho, com um transporte que a gente vai pegar, alguma coisa que a gente vai fazer materialmente. E dividir isso, nosso tempo, com o dedicar para Deus. Só que o servir a Deus, ele multiplica nossas horas. Ele multiplica as bênçãos na nossa vida, em saúde, em prosperidade, abertura de caminhos. Tudo na vida flui mais quando nós dedicamos e reservamos parte do nosso tempo para isso. E só para finalizar, que eu acho que é importante falar. E talvez, não sei nem para quem que eu estou falando isso, mas eu vou falar. Existem pessoas, e aí eu posso estar falando aqui de encarnados e desencarnados, que ainda estão se dedicando ao mal. E eu penso assim, vocês vão perceber que isso vai ser uma perda de tempo na eternidade tão grande, e o tempo passa e não volta. E muitas chances e oportunidades que vocês poderiam ter de se desenvolver, ser feliz, ter saúde, ter tudo que vocês gostariam, vocês estão deixando de ter isso, porque estão dedicando às coisas que não deveriam. E eu falo isso com muito amor e muito carinho para todos esses seres. Não adianta bater nessa tecla. Os guardiões do plano espiritual, que ajudam quem serve ao plano divino, eles trabalham 100% do tempo protegendo a quem está servindo a Deus. As cargas espirituais que são mandadas, eu vou dar um exemplo. Mandam 10 cargas. Se chegar para a pessoa, chega uma. E só chega uma se aquela pessoa não estiver na vibração adequada. Que acontece. Acontece por quê? Passa uma raiva aqui, uma preocupação com algum assunto ali. E quando nós estamos nessas vibrações, abaixamos a guarda. E é nessa hora que uma parte das 10 cargas que mandaram chega para nós. Por isso eu bato também sempre na tecla. O maior protetor nosso somos nós mesmos. Porque se estamos em oração, se estamos diante do altar, estamos ajudando outras pessoas, o que nos acompanha nessa hora? O nosso guardião,
os nossos mentores, se assim pudermos chamar, né? Então nós estamos guardados, protegidos. Então quanto mais tempo a gente está nessas vibrações, mais protegidos nós estamos. Então por isso que não devemos nos preocupar com o mal. Porque esse sucesso que vocês estão tendo, ele é aparente. Ele não é duradouro. O sucesso que tiveram na hora que crucificaram Jesus, eles acharam que ele ganharam, o mal ganhou. Veja a história de Jesus sendo repetida 2000 anos seguidos. Assim como Meixo Sama, como foi preso por um período, foi um sucesso aparente. O mal comemorou, achou que ia acabar com a obra divina. E não acabou. O Meixo Sama passou por um período difícil, mas hoje existe a messiânica em todo o mundo. Então é nisso que a gente tem que focar. Entender que os ataques espirituais, eles são temporários. E vocês não vão ter sucesso duradouro, infelizmente. Então aproveitem para despertar, porque existe muito trabalho a ser feito na obra divina. Então, se Deus permitiu que vocês estivessem aqui ouvindo essa palestra, é por misericórdia. Não é minha, é dele. Porque Deus é todo poderoso. Ele dá um comando, e esse comando ninguém pode passar à frente. Então, se Deus permite a aproximação do mal, é para o esmeril do ser humano e, ao mesmo tempo, misericórdia para a salvação desse espírito. Então, é nisso que a gente tem que ter sabedoria, para entender esses momentos, entender que nada é por acaso, e que nós, mesmo na dificuldade, estamos sendo uma oportunidade até mesmo para esses espíritos e essas pessoas voltarem para a luz. O que, só para finalizar, peço perdão, reverendo, não quer dizer que nós, um dia, não tenhamos sido esses espíritos que hoje, com mesmas atitudes dos espíritos que hoje estão tentando nos atrapalhar. Então, temos que ser misericordiosos com esses espíritos, mesmo que estejam propositadamente fazendo o mal. Um dia pode ser que a gente fez a mesma coisa ou pior. Então, vamos ter misericórdia e sejam bem-vindos aos que quiserem mudar o caminho espiritual. Obrigado.